Tu já parou para pensar na distância que Maria percorreu para dar luz a Jesus? Maria, ela morava em Nazaré, que ficava na Galileia, numa área que no Antigo Testamento ela estava entre o território antigo de Zebulon e Naftali. E ela precisou ir até Belém, no território de Judá, na Judéia. E essa distância ela varia entre cerca de 120 a 150 quilômetros, dependendo do caminho utilizado na época. E nós não estamos falando de estrada asfaltada ou de caminho confortável, mas de caminhos simples, montanhosos e difíceis das estradas do primeiro século. E agora é o mais importante, é lembrar quem nós estamos falando. Maria, ela era uma menina agraciada, provavelmente com cerca de 13 a 16 anos, que era a época em que as mulheres elas noivavam, e ela estava grávida. Ela carregava o Messias prometido. Mesmo para um adulto saudável, essa viagem já seria extremamente difícil e cansativa, exaustiva. E agora imagina uma jovem grávida, possivelmente nos últimos meses de gestação. O desafio era muito maior. A Bíblia não diz se Maria foi de a pé nessa viagem, se ela foi de jumento, se ela foi de mula, se ela foi de carroça. E a gente não vai colocar no texto bíblico uma coisa que ele não disse. O que a gente pode afirmar é como essas viagens normalmente aconteciam naquela época. A maioria das pessoas elas caminhavam. Os animais de carga eles até existiam, mas eles não eram garantidos para todos. Em média, durava cerca de 5 a 7 dias e eles caminhavam em média de 20 a 30 quilômetros por dia. E as pessoas elas dormiam no relento ou em casas simples que elas encontravam no meio do caminho. Ou seja, independente do meio de transporte, não era uma viagem confortável, ela era longa, ela era cansativa e ela era cheia de dificuldade. Maria também não escolheu fazer essa viagem. O Evangelho de Lucas ele nos diz que, por causa de um decreto de César Augusto, ele obrigou José a ir até Belém se alistar, por ele ser da casa e da linhagem de Davi. E aí Maria foi com ele. Deus ele podia ter mudado o decreto romano, Deus ele podia ter poupado Maria de fazer essa caminhada, mas ele não fez isso, porque ele estava cumprindo exatamente o que ele havia anunciado pelos profetas, que o Messias deveria nascer em Belém. Maria, ela era aquela jovem que ela diz, eis aqui a serva do Senhor, e agora ela vive essa entrega de forma prática. A fé dela não foi só uma fé bonita, com uma frase bonita, mas foi uma fé obediente que levou ela a caminhar por quilômetros. Às vezes, obedecer a Deus, ele coloca a gente em caminhos longos, difíceis e que a gente nem escolhe. Maria, ela foi agraciada por Deus. Ela caminhou como uma serva obediente. Ela não entendeu todos os detalhes, mas ela não exigia a explicação, ela não negociava a condição, ela se submeteu à vontade do Senhor para participar humildemente do cumprimento do plano da redenção. E isso mostra para nós que Deus ele opera a salvação por caminhos humildes, usando servos simples e fiéis. O Filho de Deus ele veio ao mundo não cercado por conforto, mas por humildade. Desde o ventre, Cristo ele se identifica com simplicidade, com humildade, com obediência.